Glória a Deus. Um bom dia, RVI. Bom dia, meus irmãos amados. Louvado seja Deus por esta manhã de segunda-feira. Como é de costume, eu queria ler hoje o provérbio do dia, amém? Como eu aconselhei aos irmãos, o livro de Provérbios tem 31 capítulos e você pode ler um capítulo a cada dia. Alguns meses tem 31 dias, né? E todo dia você lê um provérbio. Hoje, dia 19, quero ler com você Provérbios 19. Você que nos acompanha pelo Face, vai ver que eu meio que de vez em quando dou uma gaguejada aqui, porque a vista já está falhando a partir dos 40, né? Eu já tenho um probleminha de vista e aí eu tô correndo do óculos, tô com o óculos pronto lá, mas tô correndo dele. Melhor é o pobre, Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. E a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais os seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta, olha aí, o entendimento prospera. Amém? Quem acalenta o entendimento prospera. O versículo 9 diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem de quem? Vem do Senhor. Aleluia. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos persevera a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Versículo 22 diz: o que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levar à boca. E o versículo 25 diz: açoite o zombador, e os inexperientes
aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. E para terminar, os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém, meus irmãos? Isso foi Provérbios 19, uma leitura, aleluia, que eu aconselho você a sempre ler Provérbios e adquirir sabedoria para sua vida. Na verdade, eu aconselho você a buscar ler a palavra de Deus. Amém? Mas eu estou sem tempo. Como estamos sem tempo? Nós inserimos em nossas vidas, nos últimos tempos, eu não sei calcular se são 5 anos, se são 7 anos, mas mais ou menos assim, alguns anos para cá, entrou na nossa vida alguns amigos, né, que tem roubado nosso tempo. E a gente deixou eles entrar. Não falamos para eles assim, estamos sem tempo. O Instagram entrou, a gente não falou pro Instagram assim, pô, tô sem tempo. O WhatsApp entrou e nós não falamos assim, WhatsApp, não tenho tempo, né? O WhatsApp, ele é comunicação, não sei se é só comunicação. Amém? Mas eu tô sem tempo. O Facebook, você quer Facebook? Não, eu tô sem tempo. Não, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube entrou em nossas vidas e a gente não disse para eles que estávamos sem tempo. A palavra de Deus, ela está aí diante de nós e nós não temos tempo para ela. Não temos tempo e não temos lugar para Deus em nossas vidas, meus irmãos. Reflita sobre isso. Seja um que vá contra a correnteza, que reme contra a maré e busque ler a palavra e busque tempo para isso. Mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A palavra tem que estar inserida em nossas vidas. O zelo por isso, amém? Meus irmãos, nós somos do Ministério Projeto Efatá. Nós estamos ali no Parque Paulista, no bairro do Parque Paulista, na Avenida 31 de Março, próximo à esquina ali com a Rua 26, né? Nós ficamos ali com uma família esperando por você. Estamos seguindo a Jesus e convidamos você. Quer caminhar com a gente? Vamos juntos, amém? Quer nos visitar? Amém, estamos juntos para pregar a palavra do Senhor, amém, aleluia, estamos lá, o pastor Giovanni, né, nossos irmãos, nossas irmãs, o Ministério de Louvor. Deus abençoe cada um, amém, Deus abençoe minha família. Não falei no início como de costume, eu sou esposo da Simone, pai do Azaf, do Natan e da pequena Débora, amém, e nós estamos buscando ao Senhor. A nossa esperança, ela não está nessa terra. A nossa esperança é a eternidade com o Senhor. E nós temos o desejo de estar com Cristo. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse, falando sobre o arrebatamento, ele disse: os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão levados e estaremos para sempre com o Senhor. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, meu irmão, minha irmã. Quero mandar um abraço para os nossos amigos e irmãos na nossa aliança. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, amém? Uma palavra que no meu coração foi inspirada e ontem eu até estive ministrando um trecho dela, né? Na nossa congregação. Estivemos ontem pela manhã, um momento de adoração ao Senhor, amém? Um tempo de adoração, um tempo de palavra, um tempo de confraternização, amém? Estivemos lá e tomamos um café e comemos um estrogonofe, amém? Que é o prato que o brasileiro adotou para si. Glória a Deus, amém, irmãos? Isaías 9, vamos para a palavra de Deus. Nesse momento, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, preste bem atenção. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu,
um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus por essa palavra de Isaías. Amém, meu irmão? Eu tenho no meu coração uma palavra, uma pergunta para todos nós. Quem é Jesus para mim? Qual é a perspectiva, qual é a minha cosmovisão em relação a Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você? A título de exemplo, quem era Jesus quando os apóstolos o encontraram, quando cada discípulo foi o encontrando? Será que quando eles olharam Jesus, eles viram de cara que era o Messias? E depois entenderam que era o Messias, mas será que eles pensavam quem era Cristo para eles? Talvez eles achavam que seria aquele que iria o libertar do domínio de Roma. A visão deles era: Cristo é o Messias que vai nos libertar de Roma. Só isso. E Cristo tinha um propósito maior. Quem é Cristo para você? Talvez você entenda que Cristo é aquele que vai te dar cura. Somente. Talvez você olhe para Cristo e entenda que Ele é aquele que vai libertar a sua família. Somente. Talvez você olhe para Cristo e entenda que é aquele que vai te ajudar em uma vida financeira para que você realize seus sonhos, os projetos, as demandas que você tem na sua vida. Talvez você olhe para Cristo e pense: Ele é um rei. A humanidade tem olhado para Cristo e entendido que Ele é um menino que nasceu, e o refletem ali um presépio. Um menino que nasceu somente e celebra um Natal. Como dizia ontem, nasceu um menino e vamos comer rabanada, e vamos comer panetone e chester, porque nasceu um menino. Quem é Jesus para você? É somente um menino que nasceu no dia 25 de dezembro? A título de informação, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas quem é ele para você? Para mim, para você? Aquele que vai te curar, te ajudar. Meus irmãos, como eu até falei ainda há pouco, eu necessito de uso de um óculos, E ainda que alguém quisesse me mostrar como eu veria sem a ajuda de um óculos, eu não conseguiria ver, porque o meu problema está na minha vista e não na imagem. Um óculos vai mudar a minha visão, ampliar a minha visão, e eu vou conseguir ver a imagem como ela é. Então, muitas das vezes, irmãos, eu não preciso te apresentar a Cristo da maneira que você tem que vê-lo. Você tem que mudar a sua cosmovisão em relação a Cristo. Você que tem, o problema está em nossos olhos, em nossa visão, na nossa forma de ver a Cristo. Está em nós. Quem é Cristo para você? Quem é Ele para você? Eu não quero aqui trazer para você uma informação de quem é Cristo. Eu quero que você olhe e entenda como você tem visto Cristo hoje, como você deve vê-lo. Como diz a música e como diz a palavra, te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. A palavra nos traz esse entendimento. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo em sua vida? Simplesmente aquele que vai te ajudar?
Você coloca ele como um servo na sua vida que vai servir você? Ou você coloca ele como salvador? Mas você coloca ele só como salvador da sua alma? Ou você coloca ele como Senhor da sua vida? Mas você coloca ele como Salvador e Senhor? Ou você coloca ele como Rei? Assim como eu disse aqui, a humanidade e a civilização tem visto Cristo como um menino, mas o texto diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. Porque ele não é mais um menino na manjedoura, porque, como diz a música, ele não está mais pendurado em uma cruz, ele morreu, ressuscitou e hoje é o leão que reina. Amém? Ele reina sobre o planeta? Ainda não. Mas sobre nós ele reina. Mas sobre nossos corações, sobre seu coração, cristão, ele reina. Ele reina sobre seu coração, cristão. Então quem é Cristo para nós? Para Pedro, Cristo era o libertador de Roma. Então tome cuidado para você não ter uma perspectiva diferente de Cristo do que ele é e chegar assim como Pedro, negá-lo antes de um dia ser colocado diante de uma multidão e pregar a palavra para a conversão de muitos ou para a conversão de uma pessoa. Que você não precise disso, de negá-lo antes disso. Amém? A palavra está aí para ensinar. Que a sua perspectiva sobre Cristo não seja uma perspectiva errada. Sabe, irmãos, qual era a perspectiva de Isaías sobre Cristo? E repare que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo aproximadamente. E a perspectiva dele é melhor do que a nossa. Ele falou de Jesus Cristo, ele é o profeta messiânico. E Davi, que de alguma maneira viu Cristo, foi falado que o seu trono seria perpétuo através de Cristo. Em Salmo 110 ele fala: disse meu Senhor ao meu Senhor, como se estivesse vendo dois tronos. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Para Gênesis, esse é Cristo. E quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Tenho que ver ele como ele é. Então pense, irmão, sobre um navegador, um navegante, em um navio, em um barco. Ele está no mar, e ele no mar, ele olha e vê a imagem, uma imagem, um vulto escuro, bem ao longe. E aquele vulto escuro vai ficando mais próximo, e ele vê que aquele vulto escuro é terra. E ele pensa o seguinte: é uma ilha. É uma ilha. E ele chega naquela ilha, ele pisa naquela ilha e depois descobre que aquilo ali não é simplesmente uma ilha, são terras, quando ele vai dando passos para dentro daquela terra. E assim somos nós, olhamos para Cristo, vemos de longe. E depois a gente chega de perto e fala assim: Cristo é alguém que cura, alguém que abençoa. Cristo é alguém que um profeta. É alguém que fez uma coisa boa no mundo, que falou de amor. Cristo é alguém que falou de amor. Não, alguém que só falou de amor foi Bob Marley. Ele não é alguém que só falou de amor. Ele não é só isso, meu irmão, minha irmã. Ele é um amor. Quem é Cristo para João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quem é Cristo para Mateus? Leia Mateus 1, você vai ver como que ele foi entender quem é Cristo. Ele começou de Abraão, a linhagem inteira. Ele é descendente lá de Abraão. Quem é Cristo para você? Quem era Cristo para Paulo? Para Paulo, Cristo era um homem que morreu, e era muito persuasivo esse homem que morreu. Um homem morto aí que era muito persuasivo, e ele morreu e deixou seguidores, era um Marte.
E aí esses seguidores estão pregando algumas coisas erradas aí, afora do judaísmo. E aí eu vou perseguir eles. E aí Saulo começou a perseguir. E aí ele perseguiu. E Cristo falou: por que me persegues? E ele virou seguidor. Ele passou a segui-lo. Para Saulo, Cristo era apenas um homem que morreu. Quando Cristo falou com ele, ele viu que Jesus Cristo não estava morto, que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que aquele homem não era somente alguém que morreu, era alguém que ressuscitou, filho do próprio Deus. Quem é Cristo para você? Jesus Cristo é tudo para mim. É uma resposta muito interessante que a gente ouve. Ele é tudo para você? Por que ele está em último lugar? Se nem em segundo lugar ele pode estar, irmãos, ele tem que estar em primeiro lugar. O reino tem que estar em primeiro lugar, o reino de Deus. Cristo é o caminho que nos leva para Deus. Cristo é o caminho. Então entenda, irmãos, que eu já disse várias coisas que Cristo pode ser. Então eu não posso resumir Cristo em uma palavra, em poucas coisas, poucas palavras. Mas você só vai entender quem é Cristo quando você entrar. Você só vai entender quem é Cristo quando você entrar nessa terra e andar por ela, e caminhar por ela, e prosseguir em conhecer. Como eu dizia, coloque Cristo no seu ciclo de amizades, e Ele como seu melhor amigo. Em nome de Jesus, que Ele seja o seu amigo. Quem é Cristo para Deus? Quem é Jesus Cristo para Deus? Filho amado. Este é meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Sabe? E Paulo que era Saulo, pediu para imitá-lo, como ele imitava Cristo. E nós devemos buscar ser aqueles que somos como Cristo, e Deus tem prazer em nós também. Em nome de Jesus. Quem é Cristo para você, irmão? Diante da sua visão. Então mude, ressignifique a sua visão em relação a Cristo. Isso quando? Todos os dias. E entre por essa terra. No início você olhou e pensou que Cristo era só uma ilha. No início pensou que era só uma mancha no mar. Chegou perto, viu achou que era uma ilha. Quando você entrou, era em uma terra para você entrar e andar por ela e viver nela. Glória a Deus, e viver em Deus, em Cristo, andando por esse caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Quem é Cristo para você? Fique com essa pergunta. Fique com essa pergunta. Quem é Cristo para João? No princípio era o Verbo. Quem é Cristo para João? É aquele que um dia, ele na ilha de Patmos, com seu coração ali pesaroso, por estar longe, por estar preso, é aquele que apareceu para ele e disse: aleluia, vem, oh aleluia, escreve essas coisas. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Fique com essa palavra no seu coração, que ela continue germinando no seu coração, que ela continue crescendo no seu coração. Em nome de Jesus, vamos ouvir um louvor, em seguida a gente volta para orar juntos, em nome de Jesus. Amém?